Meus amigos, vamos acompanhar aí debate quente, muito quente e importantíssimo para a gente entender qual é os próximos passos aí do pós-julgamento do nosso presidente Jair Bolsonaro. É, vamos ver esse debate que o Otávio Guedes tentando lacrar aí e apoiar a interferência que o STF vem fazendo no Congresso quando fala de anistia. O STF não pode fazer o que está fazendo, aí já dando recado no, no julgamento sobre a anistia. E o Demetrio aí cala a boca do Otávio nesse debate. É muito interessante a gente ver, porque a anistia é algo político. O STF não tem nada que se meter na anistia. É a anistia quem dá o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. E o STF não pode interferir. Vamos ver esse debate, está muito bom. Eu quero fazer um pedido para você que está assistindo esse vídeo aqui, não é inscrito no nosso canal, dessa força, esse canal de direita, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo da onde você está assistindo esse vídeo. Tamo junto e vamos acompanhar. Incluíram aqui golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Aí precisa, mais uma vez, de interpretação do Supremo, e essa interpretação é referente à cláusula pétrea, e quem já deu esse voto foi o Fux, que esta semana divergiu dele próprio. Então, também não descarto que ele venha, se a matéria for analisada, divergir do seu próprio voto, né, pelo histórico dele dessa semana. Então, assim, para o leigo que lê, que faz uma interpretação básica de texto, não está o golpe de Estado e a tentativa de abolição como um crime que não possa ser anistiado. Demetrio quer te responder. Não responder. Eu quero enfatizar isso que o Otávio está mostrando, que eu já ia falar sobre isso. Não se trata de uma leitura básica de texto, porque a ideia da lei é que qualquer cidadão alfabetizado é capaz de entender a lei. Veja, o texto da Constituição é claríssimo. Não há na Constituição nada que diga que tentativa de golpe de Estado é insuscetível de anistia. Isso é uma invenção criativa, moderna, pós-moderna, dos ministros do Supremo. A posição de Lula foi uma posição muito mais coerente a esse respeito. O que o Palácio do Planalto disse é: a anistia é questão para o Congresso. O governo será contra. Vai fazer pressão contra e, se for o caso, está subentendido aí, o presidente vai vetar. Mas essa é uma questão atinente à política. Se o Congresso decidir pela anistia, não há nada na Constituição contra isso. Seria um absurdo, na minha opinião, porque significaria dizer que golpe de Estado está sendo anistiado. Seria um estímulo ao golpismo no Brasil. Mas isso é a minha opinião. Não há um veto constitucional. E não adianta o Supremo decidir que viu isso em alguma cláusula pétrea. Todo mundo que sabe ler é capaz de entender a lei. Ana Flor, me disseram que você está entrando de férias e por isso então a gente vai dar tchau para você agora. Isso é verdade? É verdade, mas é só uma semaninha, Marcelo. Depois tô aí de novo. Então descanse, tá bom? Descanso mais que merecido. Um beijo e até a volta. Bom, deixa eu continuar por aqui, porque ontem, né, a gente mostrou o presidente americano Donald Trump, depois da condenação do Bolsonaro, ali um post com ameaças, né, que veio do governo americano, principalmente essas ameaças do secretário de Estado, Marco Rubio. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil se pronunciou. Nas redes sociais, o que a Embaixada escreveu foi o seguinte: ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura de ministro Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, que tem Bolsonaro e seus apoiadores como alvo. Encaramos esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade. Então, o que isso aqui significa? É uma posição oficial, porque é a página da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fazendo essa manifestação. Você pode, mas é rede social. Gente, é rede social da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Isso aqui tem uma cadeia de comando. Tem que ser interpretada, assim, com a máxima seriedade. E é justamente a Sandra que quer falar para a gente sobre esse assunto, porque sempre teve as ameaças das sanções. Aí o Marco Rubio falou, vem mais sanção por aí. Mas, Sandra, o que eu quero te perguntar é o seguinte, eu estou falando de quem está à distância, tá? O Brasil, né, não é pauta do dia do Donald Trump. A gente viu o Trump dando entrevistas ontem, dando entrevistas hoje. Se ele estivesse acompanhando, olhando, atento, ele teria falado, né, de algum momento da história do Brasil. Hoje, ele meio que fez o barco andar, né? Marcelo, fez, mas eu acho que é principalmente que não tem clima de aumentar as tarifas agora, sabe? Porque, por exemplo, o café, que é o maior exportador de café para os Estados Unidos e ao Brasil, já subiu 20%
nos últimos 8 meses. O Brasil, os Estados Unidos estão com uma inflação em alta. Isso só para dizer que aumentar ainda mais as tarifas para produtos brasileiros pode ser um tiro no pé. Eu acho que o que deve sair, na verdade, é possível que saia mais alguma sanção a juízes da Suprema Corte, como a gente viu a Lei Magnitsky sendo usada contra Alexandre de Moraes. Sanções individuais são bem mais prováveis do que algo contra o Brasil. Teve gente que falou até sobre não dar o visto para a comitiva brasileira, para o presidente Lula participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, que já começa na outra semana aqui em Nova York. Mas isso é praticamente impossível. Aconteceu, de fato, com a delegação da Palestina, mas a Palestina não é um membro pleno das Nações Unidas. Então, eu considero que se sair alguma coisa, provavelmente vai ser contra o que já se falou, a mulher do Alexandre de Moraes, outros ministros do Supremo e por aí vai. Agora, o que está começando a acontecer também é uma certa pressão interna. A gente falava muito sobre essa perda de poder do Congresso americano, mas teve 3 deputados da Comissão de Relações Internacionais aqui do Congresso americano, que são o Gregory Meeks, o Joaquim Castro e a Sidney Kamlager-Dove, que escreveram um comunicado hoje, né, um texto, falando que os Estados Unidos deviam apoiar o povo brasileiro, que começa finalmente a superar a ameaça à democracia e que, em vez de fazer isso, os Estados Unidos estão sabotando o governo brasileiro para interferir nas instituições democráticas do Brasil, impondo a tarifa de 50% ao país para manipular o processo judicial brasileiro. No texto, eles dizem que acusam o presidente Donald Trump de travar uma guerra comercial ilegal para defender seu colega, né? Eles falam seu fellow, né? Seu amigo, seu companheiro, seu colega golpista, o que além de romper, né? de deteriorar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, ainda prejudica as famílias americanas que estão pagando mais, né? Por conta das tarifas de 50% para os produtos brasileiros. E eles falam também que, alertam que a segurança e a economia dos Estados Unidos sofrem com essas tarifas, né? E que, com isso, o Brasil, claro, a gente já falou isso muito aqui, vai se aproximar mais da China. Então, com base nesses argumentos, eles dizem, olha, na verdade, cabe parar com essas tarifas imediatamente e ter um esforço para parar de sabotar a democracia brasileira. Agora, Marcelo, são 3 deputados e a gente, se nem a maioria republicana no Congresso está conseguindo pressionar Donald Trump para nada, né? E Donald Trump, ele tem um problema de tempo de atenção, né, Marcelo? Ele prestou atenção no Brasil ali, quando foi muito pressionado, etc. E agora já mudou, já tem os arquivos do Epstein, que deixaram ele preocupado essa semana com aquele bilhete lá do cartão de aniversário do Epstein, né, do aniversário de 50 anos. Teve o assassinato do Charlie Kirk, que foi uma coisa horrorosa, que é o que mais tem repercutido na imprensa aqui dos Estados Unidos dos últimos dias. Então, eu acho que essa onda contra o Brasil já passou. Se houver alguma coisa, na minha opinião, vai ser alguma coisa muito pontual relacionada a indivíduos e não contra o país como um todo. Até porque, né, Demétrio, continuando o que a Sandra está falando, o Trump, ele responde sobre o Brasil quando provocado, né? A gente não vê o Trump nas últimas semanas pautando, né, uma entrevista ou pautando uma fala de livre e espontânea vontade sobre o Brasil. É verdade, e eu tendo a concordar com a análise da Sandra, mas eu lembraria que Marco Rubio, o secretário de Estado, declarou, no momento do anúncio das condenações, que haverá uma resposta dos Estados Unidos. Ou seja, me parece que, inevitavelmente, uma resposta vai haver, que é a extensão da Lei Magnitsky aos ministros que acompanharam o voto de Alexandre de Moraes, aos ministros que condenaram Bolsonaro e os demais réus. Me parece que esse é o programa mínimo dos Estados Unidos e pode parar por aí. Também me parece que vai depender um pouco da decisão sobre o local da prisão de Bolsonaro. Se o Supremo decidir por uma mansão com vista para o lago, é provável, né, que as sanções se limitem a essa extensão da Lei Magnitsky aos juízes do Supremo. Eu não duvidaria, mas aí é só especulação, é porque eu gosto de fazer bagunça, que isso estaria na mente dos ministros do Supremo. E talvez mais do que isso, em conversas de bastidores. O local da prisão versus as sanções dos Estados Unidos. Fala, Joel. Pois é, eu vou muito na linha da Sandra de que tarifa econômica, nesse momento, acho muito difícil. Essa semana a gente viu, pelo contrário, né? A reversão de tarifas americanas. A celulose brasileira, por exemplo, que estava na tarifa de 10%, já estava na tarifa mínima. Mas mesmo isso caiu agora, porque isso prejudica a produção americana, né? O café, foi descrito aqui, o preço está subindo nos Estados Unidos, o Brasil era disparado, o maior exportador de café, é difícil substituir isso. Então, tarifas econômicas, e lembrando, toda tarifa econômica, ela machuca o país que é o alvo, mas ela machuca também, em alguma medida, o país que está fazendo a tarifa, no caso dos Estados Unidos. Tarifa econômica, muito difícil nesse momento.
sanções contra os indivíduos, os ministros, daí eu acho quase garantido. A gente teve o Marco Rubio falando, alguma coisa virá disso aí. Veja, o Trump, realmente, ele pensa pouco no Brasil, porque uma hora é uma coisa, 5 minutos depois é outra, é Israel, é Rússia, é assassinato nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que dentro do governo dele não tenha pessoas que estão olhando mais, por exemplo, para a América Latina, e essas pessoas repetem e fazem as coisas que elas querem. Então, algo como Lei Magnitsky para outros ministros, eu diria, olha, tem uma probabilidade boa. Agora, pelo que foi aplicado da Lei Magnitsky até agora por Alexandre de Moraes, foi um contratempo bastante pequeno, né? Existe um risco real de, digamos assim, os parafusos da Magnitsky serem apertados com mais cuidado pelo Departamento de Estado, e isso pode trazer, assim, contratempos daí mais sérios para o dia a dia da vida do ministro Alexandre de Moraes e de outros que sejam sancionados pela lei, de ter problemas em ter conta normal nos bancos, grandes bancos brasileiros, mas mesmo isso provavelmente tem saídas, como a conta em pequenas cooperativas de crédito, por exemplo, que daí não estão ligadas ao sistema internacional. Existem também saídas para isso. Então, e por fim, mesmo que a vida econômica dos ministros sancionados seja duramente afetada, pode ter certeza, nenhum deles vai mudar nenhuma vírgula. Daí é que vira questão de honra, inclusive, não mudar uma vírgula que seja de nada. Podem estar na pior situação econômica, mais difícil possível, não vão mudar. Essa condenação não mudará. E, portanto, só para concluir, a gente está chegando no fim também da estratégia do Eduardo Bolsonaro, né? E eu acho que ele está percebendo isso. Porque ele deu uma entrevista, não sei se foi ontem ou anteontem, em que ele até aventou a questão da intervenção militar americana. Que isso, minha gente, acho bastante seguro dizer. Óbvio que é Trump, hein? Então eu faço o meu head aqui. Como é Trump, você nunca tem 100% de certeza de nada, mas intervenção militar é óbvio que não vai ter no Brasil. Então, se ele mesmo já está tentando fazer ameaças ao Brasil tão irreais assim, é porque acho que está percebendo que está chegando ao fim dessa estratégia. Ela realmente não alcançou seu objetivo, como, aliás, muita gente já previa. Deixa eu fazer. Meus amigos, acompanhamos aí esse debate. É importantíssimo a gente observar quais as próximas ações que vai ocorrer. Vemos aí uma parte da mídia tentando descredibilizar a anistia, que não pode, que esse tipo de crime que o Bolsonaro foi condenado aí injustamente, não pode ter anistia, mas não tem nada na lei. A lei e a Constituição brasileira precisa ser respeitada, e não tem nada na lei que proíbe ter a anistia. A anistia vai ocorrer, a anistia está sendo já costurada entre os parlamentares ali e o governador Tarcísio. Muita gente já está envolvida nessa anistia. A anistia é ampla ao nosso presidente Bolsonaro. Nos próximos dias, nas próximas semanas, isso vai ser debatido de forma muito intensa dentro do Congresso Nacional, e o STF vai tentar de todas as formas interferir essa anistia, porque a perseguição vem aí. Eles também aí comentaram, vocês viram, sobre as próximas passos aí dos Estados Unidos sobre a Lei Magnitsky. Eu tenho certeza absoluta que a Lei Magnitsky vai chegar aí no Flávio Dino, que debochou durante o julgamento, juntamente com a Alexandre de Moraes debochando, todo momento fazendo um deboche. E eu tenho certeza que a Lei Magnitsky vai chegar no Flávio Dino e também no Zanin. Na Carmen Lúcia, provavelmente também. Mas o Flávio Dino e o Zanin, isso é a plena certeza que vai acontecer. Tudo que eles estão fazendo, os Estados Unidos vai pesar a mão neles, nessa forma financeira. Galera, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreva no nosso canal, dá essa moral. Nosso canal é um canal de direita. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo da onde você está assistindo esse vídeo, da onde esse vídeo chegou aí no seu estado, na sua cidade. Comente aqui embaixo, que é muito importante também. Tamo junto e até o próximo vídeo.